Olá, hoje iniciaremos a disciplina de saúde mental e vamos iniciar essa disciplina falando sobre a história da psiquiatria. Bom, como foi os primeiros hospitais psiquiátricos, né? Na verdade, o termo hospital não era nem utilizado tão propriamente dito na época, né? No decorrer dessa evolução, essas instituições tomaram aí várias denominações, como hospícios, asilos, manicômios, hospitais psiquiátricos, hospitais de alienados, né? Mas independente da sua denominação, todos eles tinham a mesma finalidade, que era o quê? Esconder os indesejáveis. E o que seriam esses indesejáveis? Eram aquelas pessoas que a sociedade excluía, que não cabiam, não se encaixavam dentro daquela sociedade, né? Então, esses hospitais, essas instituições, na verdade, né? Começou a surgir na Europa, mais precisamente na Espanha e na Itália, né? E com esse objetivo de esconder os indesejáveis, tá? A partir do século XVII, né, essas instituições, além de abrigar esses doentes mentais, passaram a abrigar também outros indesejáveis, né? Que outros excluídos da sociedade, como os mendigos, desempregados, criminosos, prostitutas, doentes crônicos, pessoas que não tinham casa, né, que não tinham abrigo, né? Então todos esses que não se encaixavam na sociedade eram colocados nesse abrigo, todos juntos, né? Sem nenhuma finalidade terapêutica, sem nenhum trabalho médico, né? Então, na verdade, como eu falei, eles literalmente eram excluídos, né? Ali recebiam pão, comida e água, né? Pão e água, vamos dizer assim, para sua sobrevivência, mas tratamento em si não tinha, tá? O que tinha, na verdade, era trabalhos religiosos, né? Como muitos desses indesejáveis eram considerados como pecadores, né? Até mesmo os doentes mentais, teve ali a sua época que eles eram vistos como que estavam possuídos por espíritos, né? Então, o que tinha ali era o que? Esses trabalhos religiosos com a finalidade desses indesejáveis buscar o perdão de seus pecados, né? Então, basicamente, esse era o perfil dos primeiros hospitais psiquiátricos, das primeiras instituições que abrigaram esses doentes mentais. E somente após, né, após aí a chegada, né, de uma população mais moderna, né? Uma população uma sociedade, né, mais preocupada, né, com o cidadão, né? Porque até então esses excluídos não eram considerados como cidadãos, né? Então, com a chegada dessa sociedade, uma nova ordem social, né? Então, novas representações políticas, enfim, foi aonde o conceito de loucura passou a ter uma nova visão, né? Então, o que era excluído, né? Porque os loucos, eles eram excluídos, né? Essa exclusão, ela começou a deixar de existir para que tomasse aí uma proporção mais terapêuticas, né? Aonde começou a fazer a separação, né? Porque até então era todo mundo junto, os doentes mentais, com mendigos, prostitutas, criminosos, etc, né? E aí começou-se a observar que
o propriamente dito, os doentes mentais precisavam de uma atenção maior, precisavam se distanciar daquele gatilho, né, que gerava os seus distúrbios, né? Então, isso só poderia acontecer primeiramente, com o entendimento da doença, né? Entender a doença para aí sim saber quais eram os seus gatilhos, né? E para que isso pudesse acontecer, os doentes mentais precisariam ficar separados daquela coisa toda misturada que existia, né? E aí sim, os doentes mentais passaram a ficar em manicômios, porém somente eles, né? Para aí sim começou ali uma intenção terapêutica, né? Porém, essas terapias, visto com o que hoje nós temos, o que hoje existe como terapia, né? Hoje nós não podemos nem considerar que aquelas terapias utilizadas no passado eram terapias boas, né? Porque tinha terapia com eletroconvulsivantes, né? Terapias que realmente poderiam machucar e não necessariamente tratar, ok? No Brasil, gente, isso nós estamos falando de Europa e tudo mais. No Brasil não era diferente, né? No Brasil também existia toda essa exclusão, enfim, né? Porém, com a chegada da família real no Brasil, foi aonde esses doentes mentais ficou sob a responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia, porém, aonde eles eram abrigados? Em porões. Então, a questão da exclusão ainda continuou para esses doentes mentais, tá? Então, eles eram excluídos em porões, não tinha atendimento médico, não tinha tratamento, terapia farmacológica, né? A intenção era o quê? Era abrigar e alimentar e os cuidados religiosos, como a gente falou aí anteriormente, ok? A partir de 1830, né, foi aonde os doentes mentais passou a ser reconhecido, passou a ter o seu espaço próprio para iniciar aí as possíveis terapias, né, as possíveis recuperações. Então, até então, antes de 1830, era todo mundo junto, misturado, excluídos, recebendo o quê? Suporte religiosos, né? E a partir de 1830 foi onde os doentes mentais foram vistos com outros olhos, ok? Porque doença mental é muito difícil de entender, né? Eu até costumo falar para todos os alunos que para um diagnóstico de doença mental, não é apenas uma consulta, não é apenas um exame, né? Precisa de um acompanhamento, precisa tanto de um acompanhamento terapêutico, né? Muitas vezes um acompanhamento ambulatorial e também um acompanhamento familiar, né? Para que aí sim, né, naquele período de acompanhamento, observe-se as características, os sinais, né? Muitas das vezes a doença psiquiátrica, né, a patologia psiquiátrica, ela se manifesta com sinais, né? E não necessariamente com sintomas, né? Dor, febre, essas coisas não tem. Então, tem que se observar os sinais para aí sim definir qual que é exatamente a patologia daquele indivíduo, ok? Então, isso demorou muito para acontecer, né? Foi o que eu falei lá no início. A evolução da saúde mental é algo que vem gatinhando, né? Vista a outras especialidades, a doença mental é algo que realmente evolui muito devagar. Bom, então a partir desse período, né, dessa época aí de 1830,
onde, né, observou-se a necessidade. Houve também nesse mesmo momento um movimento, né? Então, um movimento meio que poderia até ser reconhecido como manicômio para os loucos, né? Que era um movimento que solicitava, né, um abrigo somente para os doentes mentais, né? Então, a partir daí começou a ser inaugurado essas instituições, né, próprias para os doentes mentais. Então, a primeira foi em 1852, que era conhecido como Hospício de Alienados Pedro I, que foi no Rio de Janeiro. E depois dessa primeira inauguração, né, durante aí uns 30 anos, né, foi aonde também foram criadas outras instituições espalhadas aí pelo Brasil, para que pudesse aí atender toda a demanda, né, todos os pacientes que poderiam necessitar dessa instituição, ok? Bom, os hospitais psiquiátricos hoje, né? Então hoje, né, um pouquinho mais mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar de CAPS, né? Que a gente entende aí que é um benefício ao doente mental com um perfil totalmente 100% diferente do que tinha aí antes, né, com essa questão aí da exclusão, né? Mas vamos entender aqui o que mudou de imediato aí após a observação das doenças mentais, né? Então, os hospitais onde esses pacientes são internados, né, e foram internados, não precisava excluir eles, né, os doentes mentais, de todos os seus pertences, né, deixar ele longe de seus pertences, né. Geralmente eles fazem o quê? Uma triagem, né. Aqueles pertences que podem trazer um risco a esses pacientes, isso eles não podem levar com eles, né? Isso é algo que até hoje também é observado, é colocado aí nessa triagem, tá? Muitos lugares os funcionários não se utiliza o uniforme branco, realmente para não remeter aquele impacto, né? Principalmente por conta do quê? De hospitalizações anteriores, né? A maioria dos pacientes psiquiátricos são pacientes que o quê? Que têm reincidivas de internações, então eles nos seus picos mais graves, nos seus surtos mais graves, eles são internados, né? Então, como as suas internações antigas, passadas, né, tem essa característica do sofrimento, da exclusão, da tortura, né? O impacto da roupa branca poderia ser um gatilho de uma piora desses surtos, né? Então, acabavam que também era excluído aí a necessidade do uso do uniforme para esses funcionários que trabalham nessa instituição, tá? Outra coisa que também foi uma mudança bem interessante foi a convivência entre homens e mulheres, né? Que era algo que era totalmente separado, né? Eles têm os seus espaços separados, as suas alas separadas, porém eles têm ambientes comuns onde eles se convivem, né? E isso é um ponto positivo, por quê? Porque favorece no reconhecimento entre homem e mulher, né? E permitindo o relacionamento entre si, né? Dentro do hospital, obviamente que isso vai acontecer mediante aí o acompanhamento, a observação dos terapeutas, dos funcionários, né? Então, algo supervisionado, mas algo que é necessário que aconteça para esses pacientes, ok?
Porém, pessoal, mesmo com essas mudanças, né? Essas mudanças com vários pontos positivos, a instituição, as transformações que aconteceram dentro da instituição hospitalar, né? No atendimento mais crítico, né? No atendimento daquele paciente com mais gravidade, né? Não teve grandes mudanças, né? Ainda permanece a questão da exclusão, né? A questão, né, da exclusão, como eu falei, né, que era o que mais era de agrave, né, desde do início aí da história da saúde mental, né? Então, excluindo ele de seus amigos, de seus familiares, dos seus pertences pessoais, né? Colocando ele aí numa situação terapêutica muito complicada, né? E muito desfavorável para o tratamento desse paciente, né? Então não teve grandes mudanças, né? Então a imagem de um paciente psiquiátrico, um paciente perigoso, né? Ainda é muito presente, né? Então, as ações que deveriam ser efetivas, que deveriam ser feitas para que aquele paciente fosse reintegrado na sociedade, para que o surto dele fosse controlado e a reinserção dele, que mesmo que seja gradativa, pudesse acontecer, não é muito eficiente dentro dos ambientes hospitalares, dentro de situações mais críticas, né? E isso é muito visível, né? Porque se houvesse esse trabalho de reinserção, um trabalho mais ocupacional para esses pacientes, não teria tantos números de reinternação como ainda é, e claro que vem diminuindo, porque esse trabalho que hoje tem aí dentro dos CAPs, né, que nós vamos falar nas próximas aulas, meio que está suprindo essa necessidade, essa ausência, né, vamos dizer assim, desse tipo de tratamento dentro dos hospitais. No meu ponto de vista, acredito que o hospital, ele acaba não tendo muita mão de obra para esse tipo de tratamento, né? Então, dentro aí de uma organização de instituição, o perfil de um tratamento onde o foco é esse, né, de reinserir, de reintegrar esse paciente dentro da sociedade, acaba ficando para um tratamento de perfil ambulatorial, ok? Doença mental, né? Então, o que é doença mental, né? A gente vem falando de doentes mentais, etc, etc. Então, vamos ter aí uma descrição objetiva de doença mental. Então, doença mental é entendida como aquela doença que provoca variações mórbidas do normal, variação que está capaz de produzir um prejuízo na performance global da pessoa. Então, uma pessoa que tem um prejuízo no seu ambiente social, ocupacional, familiar e pessoal, né? Então, a pessoa que tem uma desordem, né, do que é considerado normal, né? Colocando ele nesse perfil de doente mental, colocando ele tendo ele, né, esses prejuízos, né? Porque mediante essa variação do normal, é uma pessoa que não consegue se ambientar socialmente, né? Suas ocupações, suas atividades, muitas das vezes não podem ser cumpridas por conta da sua variação, né? E basicamente é esse o perfil aí, a descrição de doença mental.
aqui nós temos as duas básicas classificações mentais, não? Então, são doenças que têm como perfil neurótico e doenças com perfil de psicose, né? Então, todas as doenças que vocês estarão pesquisando, que vocês vão me trazer aí no dia do trabalho, vocês vão observar que são doenças que estarão se encaixando, né, nessas duas classificações principais das doenças mentais, né? Então, temos aí as doenças de perfil neurótico, que são as neuroses, né? Então, são chamadas de neurose todas as psicopatologias leves, onde a pessoa tem a noção, né, de seu problema, porém, muitas das vezes ela não consegue se controlar, né? Então, ela tem contato com a realidade, porém, há as manifestações psicossomáticas. Por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela é neurótica, ela não consegue deixar de praticar aquela compulsão. Então, é uma doença de perfil neurótico, ok? E temos as doenças de perfil psicóticos, né? Então, o que seria uma psicose, né? Então, a psicose é um estado muito, vamos dizer assim, um estado muito mais grave que as neuroses, né? Por quê? Porque é caracterizada por uma fuga da realidade. Então, a pessoa sai da realidade, tá? Então, essa fuga da realidade, ela pode ser classificada em 3 formas. Pelas manifestações, né? Como ela se manifesta, pelos seus aspectos neurofisiológicos, então uma coisa mais fisiológica que pode, né? A esquizofrenia, que tem vários graus, né? Os seus graus mais elevados, observa-se alterações fisiológicas, e também pela intensidade dessa psicose, que pode ser leve ou também mais grave, podendo levar a pessoa a cometer um assassinato, por exemplo, ou até mesmo suicídio, tá? Então, essas são as duas classificações gerais das doenças mentais, ok?